Olá, gente querida, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Marcos, ano novo, novas expectativas, novas oportunidades. Me conte, como é para você o novo ano? Ano novo, será um novo ano? Oi você, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida, sempre de coração para coração. Professor Raimundo Alves, eu sou teu fã. Começamos mais um episódio do nosso podcast e, lógico, falando sobre essa expectativa de um novo ano, como que funciona na sua cabeça, como que você pensa na mudança de ano novo, de novo ano. Realmente, o novo ano traz novas expectativas, novos desafios. Nós precisamos trabalhar bem os nossos sonhos, entender bem quais são os nossos alvos para 2024. É uma boa pergunta, viu, Raimundo? Meu amigo Raimundo, que é professor, escritor, poeta, pai, comandante, piloto, gente da melhor qualidade. Tamo junto em mais um Conexão Tema da Vida, né? Ou melhor, Conexões Temas da Vida soa melhor. Você pode, claro, conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá no Insta e também lá no YouTube, né? @Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Raimundo Alves, aquela saudação tradicional a você, ouvinte, internauta, gente da melhor qualidade. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer. Pole position no seu coração, sempre. De bem com Deus, de bem com a vida. Escreva isso no seu coração. Nós crescemos na proporção que amamos. Professor Raimundo Alves. Pois é, Marcos. Diante da sua fala, fiquei pensando, qual será o alvo desse amigo, dessa amiga que nos acompanha? Para 2024, amigo, amiga, qual é o seu alvo? O que você quer atingir? E o que você pensou para atingir este alvo? E são duas situações. Quando nós chegamos no final do ano, geralmente nós já estamos cansados, precisamos renovar as baterias, aí o ano novo está se avizinhando, é uma promessa, né? É uma promessa de novas perspectivas, novas expectativas, de uma nova caminhada. Mas também fica uma pergunta, Raimundo, e você, internauta, meu amigo, minha amiga. Será que com o fim do velho ano é o fechamento de um ciclo na sua vida? É mais um capítulo da sua vida? É uma pergunta, porque talvez as pessoas conseguem fracionar, né? Ano a ano. Será que é por aí mesmo? Será que aquelas brechas, porque nós deixamos muitas coisas que nós não conseguimos conquistar no ano, naquele ano. E talvez, não sei, Raimundo, eu vou colocar mais uma situação para você, como psicanalista que é, quando nós chegamos no final do ano, ao final do ano, e fazemos aquele balanço pessoal e percebemos que, mais uma vez, não cumprimos as nossas promessas, mais uma vez deixamos a desejar em muitos pontos, fica um sentimento talvez de frustração, talvez de impossibilidades, e são duas situações, ou a pessoa fica com aquela esperança, ou talvez sonhando nas nuvens, vamos dizer assim, pensando que não, o ano que vem vai ser diferente, daqui para frente, tudo vai ser diferente, não é assim? Ou não tem jeito para mim mesmo, não, viu? Eu não consigo mudar, as coisas só pioram, vem aquele pessimismo, vem aquela atitude. Então, é comum, Raimundo, você, na sua percepção, até como psicanalista, as pessoas se sentirem assim, ter oscilar o pensamento, né? Ou tá muito animado, ou tá assim, se sentindo desafiado, ou acomoda. É complicado isso, né? Talvez você possa nos dar esse toque aqui nesse início desse podcast. Eu repassei para você, né? Pois é.
Marcos, essas duas situações, elas existem de fato. Existem aquelas pessoas que, no início do novo ano, elas consigam olhar e dizer, olha, eu conquistei, e aí isso dá um ânimo e diz, bom, agora as coisas que eu não conquistei, eu tenho assim uma energia para dar continuidade, continuar buscando, não é? Mas existem aquelas que diante da não conquista, elas desanimam. E aí isso varia evidentemente de pessoa para pessoa, mas eu tenho percebido, Marcos, que a pessoa que entra no novo ano e que se desanima em virtude daquilo que ela não conquistou, no geral, é aquela pessoa que não consegue se alegrar com as pequenas conquistas. E, de repente, a pessoa não tem uma memória de gratidão, não consegue perceber algumas que sejam pequenas vitórias que são importantes, não consegue acrescentar na sua vida, no currículo do seu coração, vamos dizer assim, da sua mente, não consegue perceber essas pequenas vitórias. Mas talvez essa tendência nossa de querer sempre mais, ou o grande, se eu não conseguir o grande nem o médio, eu não consegui nada. Sentir incapaz. Ah, eu não sei, já aconteceu comigo de chegar ao final do ano e pode vir e bate aquele sentimento de incapacidade às vezes. E se nós não soubermos lidar com isso, porque é uma linha muito fina, Raimundo, deixar de sonhar, deixar de ter esperança nas possibilidades da vida, de investir em você mesmo, nas possibilidades, e simplesmente jogar a toalha. Vou vivendo por viver, vou, vou remando aqui conforme tiver água, aquela ideia. E aí a pessoa muitas vezes pode cair numa rotina de, de, de qualidade ruim de vida, porque às vezes ela não se sente bem consigo mesma, não consegue tratar e lidar com isso, com esses sentimentos de não conseguir atingir aqueles alvos. Por isso não sei você internauta, coloca nos comentários, meu amigo aí, coloca no internauta. Você tem um hábito de fazer promessas para você mesmo, ou até para pessoas, ou você grita aos quatro ventos, não, este ano vai ser dessa maneira, eu vou perder determinado peso, vou caminhar, vou fazer atividade física, vou melhorar, vou conseguir promoção no emprego, é isso. São tantas ideias que surgem, muitas promessas. Você é daquelas pessoas que costumam fazer promessas e é complicado isso, porque ao não atingir essas promessas, se não soubermos lidar emocionalmente, me parece, Raimundo, que pode ser muito negativo isso. Certamente. E quando se tem uma expectativa e vai buscar atingir esse alvo, quando isso não ocorre, quando isso não se concretiza, isso de fato pode abalar muito emocionalmente as pessoas. E aí, um outro fator, Marcos, é o seguinte: nós ainda estamos vindo de dias muito eufóricos. E aí, janeiro é o mês que a gente ainda experimenta esses dois polos com muita intensidade. Dias festivos, com novas resoluções, perspectivas. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode sim nos abalarmos emocionalmente diante da não conquista. Por isso, talvez uma sugestão é anote o que você conquistou. Sim. E principalmente anotar e fazer um balanço também financeiro. Porque janeiro geralmente tem contas a pagar. Contas de dezembro ficaram para trás, não é verdade? Que a gente geralmente sai um pouquinho do nosso orçamento se não soubermos presentes, naquele ambiente festivo. E janeiro, fevereiro, para quem tem os filhos em idade escolar, material escolar, tem IPVA, tem IPTU, geralmente de cidade para cidade, município para município, vai variar, né? Começa em fevereiro, outros em março, outros em janeiro, varia muito de município para município. Mas há muitos desafios financeiros também. E esse impacto, começar o ano com esse impacto, sem um planejamento,
é muito mais difícil. Se nós, não, ao chegarmos ao final do ano, não conseguirmos estar equilibrados financeiramente, já começamos o novo ano na corda bamba. E brasileiro gosta, acostumado com isso. E por falar nisso, é uma outra situação, porque existe uma cultura no nosso país que o Brasil só funciona, o ano no Brasil só começa após o carnaval. Isso é uma tradição. Muitas pessoas falam isso, mas não é de boca para fora, não. Realmente acredito que o Brasil só funciona. Se eu converso com algum empresário, com diversos setores da sociedade, ele vai dizer, não, tem que esperar o carnaval. Depois, após o carnaval, o Brasil começa a andar. E essa mentalidade não equilibrada, esse entendimento de que a minha vida só começa a funcionar em função de outros, ou do calendário, ou do mês, pode me trazer prejuízos ou não. Vamos saber do nosso internauta no YouTube, @Conexões Temas da Vida, e também no Instagram, @Conexões Temas da Vida, o que você pensa sobre isso? Raimundo Alves. Pois é, Marcos. De fato, a gente ouve isso com uma frequência muito, muito grande, não é? De que as coisas só funcionam após o carnaval, só vai funcionar, só vai dar início, só vai retomar. Então, isso, de fato, não é mais assim, não é só uma brincadeira, não é? Isso virou uma verdade para muita gente, e isso realmente é muito ruim, não é? Isso é muito ruim porque existem muitas coisas que não dependem das repartições públicas. Você precisa iniciar, precisa começar em você. E por falar nisso, começar em você, novo ano, novas possibilidades, novas expectativas, são 365 dias, só que este ano, 2024, tem uma surpresinha, né? Qual que é a surpresa neste ano? Pois é, uma bela surpresa é que nós teremos mais um dia, não é, gente? Então é mais uma. Serão Talvez. 366 dias. É o ano bissexto, né? Fevereiro vai até 29 de fevereiro. Vai cair numa quinta-feira. Então, olha, aproveite. Pode renovar suas promessas. Aí tem mais um dia para você conquistar, cumprir as suas promessas, se você é dos costumam deixar no início do ano algumas promessas, Raimundo Alves. Pois é, 366 dias aí, muito, muito bacana. Pois é, Marcos, e isso pode ser muito animador para muita gente, não é? Porque, de fato, é mais um dia, mais uma chance, uma oportunidade para a gente colocar em prática aquelas resoluções de início de ano. Agora, talvez, Marcos, de novo, a gente precisa pensar ora, você não precisa esperar 29 de fevereiro, né? Você não precisa esperar essa mais uma chance, esse mais um dia. Comece agora, comece hoje, o que você precisa fazer. Aquela frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, é claro que ela tem que ser muito bem aplicada. Porque tem determinadas coisas, creio eu, que a gente não pode fazer agora, a gente tem que realmente ter mais cuidado, né? Mas muitas coisas nós deixamos para depois. E aí não funciona bem, né? Não funciona bem o dia a dia. Até mesmo são pequenas coisas. Existe uma frase eu quero colocar para você, Raimundo Alves, para você dar o seu feedback, e também meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida aí do outro lado, você internauta. A frase é do Odair Silveira. O Odair diz o seguinte: não transfira ao futuro ou para o futuro uma carga mais pesada do que ele mereça. Nós temos o hábito, às vezes o mau hábito, de colocar no futuro uma expectativa maior, sabe, que muito além das nossas condições, ou de colocar muita expectativa no futuro que nós nem sabemos, né? O futuro depende das nossas ações hoje. Essa frase daí merece uma reflexão, que não transferir para o futuro uma carga mais pesada do que ele merece. Então, penso eu que nós devemos ter um time no nosso dia a dia, o que nós devemos, como nós vamos administrar o nosso tempo. Como que nós vamos fatiar, quais serão as estratégias
do nosso plano de vida? Não é? Como nós vamos colocar em prática, como que nós vamos administrar isso no dia a dia, para que nós tenhamos um futuro com uma condição um pouco melhor, não colocar uma carga tão excessiva. Eu acho que nós sofremos muito por isso, né? E a ansiedade vem muito disso, me parece, o Raimundo Alves. Bom, Marcos, em relação ao futuro, né, o que nós temos sobre o futuro é a definição dele apenas. Então, se o que a gente tem do futuro é apenas a definição, então vamos trazer esse futuro para hoje, porque a gente pode antecipar muitas ações para o dia de hoje. Ações que nos tornarão pessoas melhores e que beneficiarão as pessoas que estão à nossa volta. Não dá para esperar fazer o bem. É possível fazê-lo agora. É possível iniciar agora. Lembro-me com muita frequência, Marcos, que nós, brasileiros, nós iniciamos os nossos exercícios físicos sempre na segunda-feira. Já percebeu, né? Sim. Na segunda começa a caminhada, né? Começa a o regime, né? A dieta. O regime, pois é, a dieta. Claro, pois é. Ora. Pois é, mas... Agora, por isso é que é complicado. Você colocar no futuro, depositar uma expectativa muito grande, são 365 dias. Esse ano, um dia a mais. São 52 semanas de expectativas no ano para que nós tenhamos um ano melhor. O ano que vem vai ser melhor, né? Mas o amanhã não é tão importante quanto 365 dias? Se eu fizer hoje, o amanhã que está tão mais próximo, ou a semana que vem, ou o mês que vem, não. É mais fácil, é mais confortável jogar para bem longe. Não, o ano que vem, né? O ano que vem eu vou mudar. O ano que vem, quando eu for mais velho, eu vou tomar essa decisão. Quando eu tiver uma condição melhor, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando isso ou aquilo outro. Eu até costumo dizer isso com pessoas. Às vezes, quando eu converso com pessoas sobre como é que é a relação dela com Deus, como é que ela pensa isso. A vida dela com Deus, e ela diz, olha, quando eu for mais velho, a pessoa tem a ideia de que não, a minha relação com Deus é quando eu for mais velho. Quando eu for mais velho, quando eu tiver mais tempo, eu vou ser uma pessoa mais, entre aspas, religiosa, eu vou buscar mais a Deus. E aí eu fico pensando das prioridades, se buscar a Deus hoje não é fundamental. De colocar Deus hoje não é extremamente importante. Provérbios, Salomão foi considerado o homem mais sábio, né? A Bíblia diz isso. Ele diz lá em Provérbios, né? Capítulo 16 de Provérbios, ele diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o coração do homem pode fazer planos, você tem que ter expectativas, sonhos, criar situações, mas não se esqueça, a resposta certa vem de Deus. Raimundo Alves. Pois é, Marcos. Olha, se a gente puder começar essas novas atitudes e essas resoluções do ano novo, a gente vai, evidentemente, priorizar, e eis aí uma boa maneira de você iniciar bem essas resoluções, essas anotações, é começar priorizando o próprio Deus. Porque, Marcos, a receita mais assertiva para a frustração é continuar sonhando desalinhado com Deus. Então, meu caro, você está no início do ano, é um bom momento para ver esse alinhamento, para que as suas expectativas estejam dentro da expectativa do próprio Deus. Porque o contrário é assinar a garantia de que você irá se frustrar. E a mudança, o desafio, me parece que a mudança ela vem de dentro para fora, e não do que se refere à parte externa, à mudança do calendário.
essa falta de entendimento que nós, como seres humanos, como indivíduos, nós somos pessoas completas. Nós temos necessidades que precisam ser preenchidas. Eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, você internauta, colocasse o que você pensa sobre isso. Nós precisamos ter necessidades preenchidas na área emocional, da área física, da área mental. Inclusive, estamos em janeiro branco, né? Janeiro branco é a saúde mental, que investe a importância de entender a sua... Ou seja, nós precisamos nos cuidar, você falou sobre atividade física, como um todo. Alimentar melhor, buscar ter uma alimentação adequada, atividade física, a gente sabe disso, mas não... Administrar o tempo, conseguir tempo para isso, emocionalmente tratar as nossas feridas, porque até eu coloco sobre isso a questão, que eu vou colocar, e a parte espiritual, e eu coloco o questionamento para você, Raimundo, a questão espiritual. Ou seja, nós, seres humanos, precisamos ser preenchidos totalmente, plenamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Nós precisamos cuidar de nós. E por isso passa a importância de ter um relacionamento pessoal com Deus, de buscar a Deus, de ter esse entendimento da necessidade de Deus em nossas vidas. E aí entra a pergunta, nessa mudança de ano, nesse novo ano que nós estamos, nesse início de 2024, será que nós, ano após ano, não estamos carregando fantasmas que estão pesando, que estão nos atrasando como pessoas em todas as áreas de nossas vidas? Não será a hora de nós pararmos e pensarmos um pouquinho como que eu preciso lidar com esses fantasmas, tratar e cuidar para que esses fantasmas não sejam problemas na minha vida. Eu tenho que lidar com as coisas reais de maneira madura, equilibrada, e esses fantasmas, entre aspas, precisam ser tratados, Raimundo. Sim, pois é. É uma boa oportunidade, este janeiro, esse início de ano, que nós temos de lidarmos com esses fantasmas. E aí, entenda fantasma como aquilo que lhe persegue, aquilo que você leva para a cama à noite. Pedra no sapato, né? Pedra no sapato. Pois é, essa é uma boa expressão. É isso que está ali, que incomoda. Pois é bom a gente tirar as pedras dos nossos sapatos neste novo início de ano. O Cristiano de Campos, ele fez uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: um dia, o ser humano será mais sábio e não fará festa somente de ano novo, mas ele aprenderá a celebrar cada dia na sua vida. Ou seja, quando nós falamos, é muito comum nós falarmos assim, não, Dia das Mães é todo dia, não é verdade? Mas a gente não, de fato, a gente fala isso, mas será que a gente consegue valorizar a mãe ou os pais, ou o dia do amigo, ou, sabe, celebrar da maneira correta? Então, celebrar a vida passa por isso, né? Nós precisamos aprender a celebrar a vida, o dom da vida que Deus nos presenteou. E celebramos a vida na medida que nós somos gratos à vida e ao autor da vida, que é o nosso Deus. Não é somente no dia do funeral, né, que nós vamos lembrar, as pessoas vão lembrar de Deus e da vida e celebrar. Não, é a cada dia. Se nós aprendermos a cada dia lidar com a vida, celebrar a vida, a gente começa a lidar e a tratar os fantasmas de nossas vidas, as nossas incapacidades, aquilo que nos trava, porque tem coisas que nos travam, né, que nos atrapalham a prosseguir, e nós precisamos cuidar bem disso no nosso dia a dia. Então, escreva isso no seu coração, que cada dia, eu tenho essa frase também que eu usava muito no rádio, quando eu apresentava alguns programas, à época a Rádio Capital, escreva isto no seu coração, né, que cada dia seja o melhor dia do ano. Que cada dia seja o melhor dia do ano na sua vida, porque nós não sabemos o dia do amanhã, se estaremos aqui ou se teremos oportunidade real. Não é mais uma frase de efeito. Realmente, hoje, valorizar aquela pessoa, perdoar, lidar, tratar, buscar hoje, porque a gente não sabe amanhã se a gente vai ter essa oportunidade até de rever aquela pessoa, aquela pessoa querida que por algum motivo ou outro houve um desentendimento, é muito comum, né?
buscar hoje esse acordo, essa pacificação, essa partir de você, essa atitude de reconciliação, que seja um ano de reconciliação nas nossas vidas. Marcos, a gente nunca sabe qual é a última vez que veremos as pessoas, que estaremos com elas, que sorriremos com elas. Então, isso nos ajuda a ir valorizando, ou deveria nos ensinar a valorizar, né, o dia de hoje, né, o dia de hoje. Verdade. Porque Sim. a vida é breve, Marcos. Então, essa brevidade da vida deveria nos ensinar a viver de forma mais consciente, mais presente com as pessoas e conosco mesmo. E esta, portanto, é uma boa resolução para um ano novo. Você falou sobre a brevidade da vida, eu lembrei de um texto bíblico. Nós sempre aqui, é um alvo, para quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso podcast Conexões Temos da Vida, nós sempre, ao colocarmos uma vírgula, quando estamos quase chegando no finalzinho do tema, a gente tem o bom hábito de olhar e ver o que a Bíblia diz sobre o tema. E lá em Tiago, né, a carta do Tiago, o Tiago, ele escrevendo lá no capítulo 4, da carta de Tiago, capítulo 4, verso 13, o Tiago diz assim, olha, tenham cuidado, prestem atenção, verso 13 de Tiago 4. Prestem atenção, vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Então a Bíblia está nos chamando a atenção, dizendo, olha, você que tem o hábito de falar assim, amanhã nós vamos para a cidade tal, vamos planejar isso, vamos fazer isso neste ano, nós vamos negociar, nós vamos vender terrenos, nós vamos criar situações. E aí o Tiago diz assim, vocês não sabem o que sucederá amanhã. E ele diz algo que é interessante, o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, o que é a vossa vida? A vossa vida, ele diz, é como apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, a Bíblia está dizendo, olha, toma cuidado, não é errado planejar. Como eu disse em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Você pode planejar e deve planejar a sua vida, mas não se esqueça de colocar diante de Deus. Se Deus permitir, né? Vai acontecer isso, eu vou promover assim, se Deus me der condições, se Deus me der saúde, sabe? Você entender a sua dependência de Deus. Eu lembro de um cidadão que dizia, um colega de rádio, que ele dizia, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser e Ele quer. Como é que ele sabe que Deus quer que amanhã... Só que no dia seguinte ele passou mal e não pôde vir, né? Então, eu tomo cuidado, às vezes. Eu posso planejar, ter o sonho. A gente não sabe se nós vamos pedir as bênçãos, se Deus vai nos abençoar. Então, a Bíblia, na medida que você tem um relacionamento com Jesus que se apresenta na Bíblia, o Raimundo, meu amigo internauta, você vai aprendendo a ter essa amizade de colocar diante de Deus os seus planos, de agradar a Deus, de colocar diante de Deus em oração, nas suas preces, seus planos, de pedir a Deus as bênçãos de Deus, ter esse bom hábito de conhecer esse Deus que se apresenta na Bíblia, e é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele quer o melhor para nós. E aí o Tiago, ele diz assim, olha, vós não sabeis o que vai acontecer amanhã, né? Como eu disse no verso 14. O que é a vossa vida? É apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E ele diz, em vez disso, verso 15, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E ele diz, agora, entretanto, vocês estão se vangloriando, né? Estão com, sabe? Ele diz, vós vos jactais a uma arrogância das vossas arrogantes pretensões. E ele diz, toda a jactância semelhante a essa é maligna.
Então, a Bíblia nos chama atenção, o Tiago nos chama atenção, dizendo o seguinte: se Deus quiser, não, eu vou fazer pela minha própria força, eu sou muito sábio, eu tenho isso, pelo meu sucesso, pelo meu dinheiro. Cuidado, né? Ter esse princípio de humildade, que a Bíblia diz que o temor de Deus, temor a Deus, é o princípio da sabedoria do ser humano. E aí a Bíblia encerra esse trecho, essa porção aqui do Tiago, capítulo 4, verso 17. O Tiago diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, não é só fazer aquilo que é errado que é pecado, errar o alvo, mas deixar de fazer aquilo que você deve fazer, você está errando, está pecando também. Então fica o desafio do nosso podcast Conexões Temos na Vida. Procura Deus hoje. Conversa com Deus hoje. Coloca diante de Deus seus planos, seus sonhos. E tem esse desafio também que é maravilhoso. Comece a ler a Bíblia hoje. Convide alguém que tenha experiência em Bíblia, né, para poder te orientar. Pode contar conosco. Nós temos contatos, amigos e pessoas queridas em praticamente todas as cidades, das capitais do Brasil e várias cidades do interior do Brasil. Nós temos pessoas, comunidades que nós podemos indicar para orientar você sobre os princípios da palavra de Deus. Então fica este convite, esse desafio, essa advertência amorosa do Tiago que nós estamos aqui colocando para você, tá bom? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está indo na contramão da vontade de Deus. Então que neste ano, neste novo ano, 2024, que você possa buscar Deus a cada dia na sua vida. Como disse o Moisés na sua oração no Salmo 90, verso 12, Salmo 90, 12, Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que bom! Estamos colocando uma vírgula no nosso podcast de hoje. Meu amigo Raimundo Alves, você, meu amigo, minha amiga internauta, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, @Conexões Temos da Vida. Nos siga lá no Insta, @Conexões Temos da Vida. Comente, compartilhe. E vou colocar uma vírgula com aquela famosa, né, declaração que eu gosto, e o Raimundo fica com vocês aí para fazer aquele fechamento da melhor qualidade, como sempre. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida, e não se esqueça, a cada dia da sua vida, apesar dos problemas, das dificuldades, Deus te quer sorrindo. Raimundo Alves, sou teu fã, como sempre, um prazerão esse bate-bola contigo aqui no Conexões Temos da Vida. Muito bem, Marcos, que alegria boa estarmos aqui para esse episódio tão bom de início de ano, coisa boa. Agradeço a você que nos acompanhou até o presente momento. Comente, compartilhe, queremos ouvir sua opinião. Vamos ficar por aqui, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio.